Sabe aquela pulga atrás da orelha sobre o que é, de fato, falar um português correto? Pois é, a gente passa anos na escola decorando um monte de regras, mas e se muitos daqueles erros que a gente aprende a condenar forem, na verdade, o maior sinal de que a língua está mais viva do que nunca? Bora mergulhar nessa história e desconstruir essa ideia. Olha só essa frase aqui. Ela foi tirada de uma tradução profissional de um artigo do New York Times. A maioria das pessoas, eu diria, olharia para isso e diria: opa, tá errado. O certo é agradar ao governo. Mas se tradutores profissionais, gente que trabalha com isso todo dia, escrevem assim, será que a regra é tão preto no branco? O que será que isso quer dizer, hein? E é exatamente por aí que a gente começa. Vamos dar uma olhada nesse suposto erro, que na verdade é super, super comum, até entre quem manja muito do idioma. E olha, isso não é um caso isolado, não. O jeito como os verbos se comportam, a tal da regência, como no caso do agradar, está mudando. É um padrão que a gente vê o tempo todo em textos profissionais. Isso mostra que a língua que a gente fala e escreve no dia a dia está indo para outra direção, e as gramáticas mais antigas às vezes estão olhando para outra. E aqui está o pulo do gato. A escrita profissional não vive numa bolha, né? Ela acaba refletindo o jeito que as pessoas com estudo, com repertório, realmente usam a língua. Então, em vez de ser um simples erro, talvez o que a gente esteja vendo seja um retrato fiel da evolução do nosso português. Tá. Então, se a coisa não é tão simples quanto certo e errado, como é que a gente deveria pensar? A linguística moderna traz uma ideia bem mais interessante. A ideia de adequação. A linguística moderna basicamente vira a mesa. A proposta é parar com essa obsessão de certo versus errado e começar a pensar em adequado versus inadequado. Porque no fim do dia, para que serve a língua? Para a gente se comunicar, certo? O objetivo é a mensagem chegar lá do outro lado e não só seguir uma regra pela regra. E como é que se mede essa tal de adequação? Bom, a gente leva em conta alguns fatores, tipo com quem estamos falando, onde, sobre o quê, qual é o nosso nível de intimidade com a pessoa e, talvez o mais importante, qual é a nossa intenção. O que a gente quer causar com aquela fala? Uma gíria que é perfeita numa conversa com amigos pode ser um desastre numa entrevista de emprego, por exemplo. Essa briga constante entre a regra do livro e o uso do dia a dia mostra uma coisa muito louca sobre o português aqui no Brasil. A gente não tem só uma língua padrão. Na verdade, é como se tivéssemos duas, vivendo num eterno cabo de guerra. De um lado temos a norma padrão. Pensa nela como uma espécie de ideal, um modelo abstrato que foi baseado lá em textos literários antigos. É o que as gramáticas mais tradicionais ensinam. É algo que existe mais na teoria, sabe? Ninguém fala assim o tempo todo. Do outro lado, tem a norma culta. Essa, sim, é a língua viva. É a variedade que as pessoas com alta escolaridade realmente usam em situações mais formais. Ela não é engessada, pelo contrário. Ela muda e evolui junto com quem a fala. Ela descreve como a comunicação acontece de verdade. A diferença aqui é gigantesca. A norma padrão é prescritiva, ou seja, ela dita regras com base num modelo idealizado, antigo. Já a norma culta é descritiva. Ela observa e descreve o uso real, dinâmico. Resumindo, uma está com o olho no passado, a outra está de olho no presente. Ok, a teoria é bem legal. Mas como é que essa disputa entre as duas normas aparece na prática, nos textos que a gente lê por aí? O que rola na vida real, principalmente em jornais e revistas, é um fenômeno que os linguistas chamam de hibridismo. É como se fosse uma zona cinzenta, sabe? Onde a intuição da norma culta, que é a língua que a gente usa, se mistura com as regras da norma padrão, que é a língua que a gente aprendeu na escola. Voltando para o nosso primeiro exemplo, agradar o governo é um retrato perfeito da norma oculta. É assim que a gente fala naturalmente. Já a norma padrão, aquela do livro, ia exigir agradar ao governo. Com o verbo obedecer, acontece a mesmíssima coisa. A norma culta, a do uso real, prefere obedecer às leis. A norma padrão, por outro lado, pede obedecer às leis. E, de novo, o texto profissional foi pelo caminho do uso real. E como implicar, a história se repete. A gente tende a falar implica em compartilhar, que é a norma culta. Mas a norma padrão diz que o certo é implica compartilhar, sem o em. O que tudo isso prova? Que a língua de verdade, mesmo em contextos formais, é um campo de batalha, uma negociação constante entre essas duas forças. Tá bom, mas e daí? Além de ser uma curiosidade da língua, por que é importante a gente entender tudo isso?
A grande lição, no final das contas, é que a língua não é um objeto de museu, ela é uma ferramenta viva. Entender que o certo depende do contexto torna todo mundo um comunicador melhor e, mais importante ainda, ajuda a gente a combater o preconceito linguístico, aquela ideia errada de que existe um jeito superior de falar. Tem uma frase ótima do linguista M.A. Perini que resume tudo isso. Ele disse: "Para quem gosta de certezas, tenho más notícias. A gramática não está pronta. Para quem gosta de desafios, tenho boas notícias. A gramática não está pronta. A língua é uma obra sempre em andamento." Fica a reflexão, então. Depois dessa conversa toda, o que a ideia de um português correto significa agora, hein?